Fidel Castro continua a ser o ditador que enfeitiça uma boa parte da esquerda. José Manuel, bom dia. Bom dia. Porquê? Porque há uma vontade de não ver a realidade quando se acredita que a utopia pode superar tudo. Porque, no fundo, é isto que está um bocadinho em causa. Vamos lá ver. Ahm, Primeiro que tudo, a Revolução Cubana, quando aconteceu, foi uma revolução que entusiasmou muitas pessoas, eu diria que por três ou quatro fatores que a diferenciavam de outras revoluções. O primeiro fator é que era fora de área, digamos assim. Havia revoluções no Terceiro Mundo, naquilo que na altura se chamava Terceiro Mundo, estamos a falar de 1959, Uhum. portanto, há muitos anos. Havia coisas que não eram revoluções, eram ocupações, portanto, as revoluções tinham acontecido no final da Segunda Guerra Mundial, as transformações nos países de leste, mas basicamente eram por via do Exército Vermelho, do Exército da URSS, e a última revolução era a Revolução Soviética, que já lá estava, tinha ficado muito, muito, muito para trás, e algo que ficava lá do outro lado do mundo, que era a Revolução Chinesa e por aí. Eu não tinha chegado bem o tema do Vietnã, que depois também incendiaria muitos, muitos espíritos. Portanto, ali era uma revolução que ainda por cima tinha um lado quase mágico, porque era um grupo de revolucionários que tinha vindo de barco, tinha atracado no sul da ilha, tinha ido para as montanhas e depois a partir das montanhas tinha conquistado as cidades. Tudo isto é muito mitológico, porque basicamente o que aconteceu foi que o regime se dissolveu, que os soldados que foram enviados para combater Fidel se passaram, não diria que se passaram para o lado dele, mas resolveram eh, também Desistir. fazer um cheque Hum. ao governo, mas lá como for, era digamos, um regime que estava em apodrecimento, e aquilo que aconteceu em termos de reação foi muito parecido ao que aconteceu também aqui em Portugal em 74, quando de repente o regime também se dissolveu, a seguir vieram milhões de pessoas para a rua, em Cuba também, com a particularidade de ter havido depois uma marcha pacífica do próprio Fidel, que veio por aí acima, praticamente a pé, quando podia ter chegado num instantinho, à Havana, a partir do sul, e depois com ainda por cima uma iconografia toda ela bastante vistosa, não é? Eram os vestidos de verde, portanto, com aquelas fardas verdes que depois ficariam para sempre, e aquelas barbas, os barbudos, Hum. como na altura ficaram conhecidos. Conhecidos. Uhum. Tudo isto inflamava um pouco a imaginação, para mais porque havia ainda a figura de um revolucionário argentino chamado Ernesto Che Guevara, que dava a ideia também de uma coisa internacionalista e por aí adiante. E a partir daí, este foi o primeiro fator. O segundo fator, portanto, era uma revolução crioula, não era propriamente uma revolução, não parecia ser uma revolução soviética, era uma revolução crioula. E isto animou muita gente, mesmo fora, digamos, do, 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 do setor habitual. E a partir daí não se deu toda aquela atenção que se podia ter dado àquilo que se ia desenrolando lá, e o que se ia contando nomeadamente os que fugiam, era muitas vezes desvalorizado. Além disso, no início, não era óbvio que tipo de revolução ia ser aquela, parecia apenas uma revolução nacionalista, anti-imperialista, e, portanto, David contra Golias, havia também essa mitologia, e tudo isto criou uma imagem que, quando nós olhamos mais de perto, percebemos que rapidamente era falsa. Primeiro que tudo, logo nos primeiros momentos, ainda havia outra questão importante, é que tinha sido quase tranquila, pacífica, sem mortes, assim, uma espécie de marcha Hum. do Gandhi, a caminho de... Não era nada disso. Portanto, logo de imediato houve execuções públicas, julgamentos públicos. Um dos comandantes disso foi precisamente Che Guevara, uma coisa que durante muito tempo foi omitida ou escondida. Eram julgamentos sumários, e mesmo quando às vezes, de vez em quando, havia absolvições. Houve o caso de um julgamento que teve lugar em Santiago, Cuba,
de aviadores, portanto, soldados, que tinham sido acusados e foram absolvidos, porventura, porque os juízes que tinham sido até nomeados pela Revolução acharam que eles não tinham culpa suficiente para os condenar e Fidel veio à televisão dizer: não senhora, anula o julgamento, eles vão ser julgados outra vez. E foram julgados outra vez. Portanto, o que é uma coisa completamente impossível de acontecer. Tudo isso tudo isso não se ligou nada e passou a ligar-se apenas à ideia da mitologia do pequeno David que resiste ao Golias, com vários episódios, primeiro a história da Baía dos Porcos, não é? Portanto, uma tentativa de invasão absolutamente desastrada, sobre a qual eu diria que ainda não se sabe tudo, porque é que foi tão desastrada, porque uma parte dela poderá, enfim, até que ponto é que aquilo acontece no momento de passagem da administração de Eisenhower, o presidente Eisenhower, para o presidente Kennedy. Mas o presidente Kennedy é que autoriza, mas que autorizou sem fornecer todos os meios. Enfim, e aquilo também foi tudo muito desastrado, e o que é facto é que os cubanos estavam à espera, e portanto aquilo foi um desastre completo. Portanto, e também, mais uma vez, a Baía dos Porcos é uma coisa que quem viveu nos anos 60 e 70 em Portugal estavam sempre a ser citado e recordado como aquele momento glorioso. O que é que, entretanto, ia sendo omitido? Ia sendo omitido que aquilo, primeiro, que sendo um regime ditatorial e corrupto, apesar de tudo, com mecanismos menos violentos do que aquilo que viria a ser o regime castrista, e o exemplo mais óbvio disso é que Fidel Castro tentou um golpe, antes deste golpe tinha tentado outro, o famoso assalto ao quartel de Moncada, que é feito em 52, portanto 7 anos antes, e é preso, é condenado e é liberto. Quer dizer, nunca mais aconteceu isto a nenhum opositor dele. As pessoas ou eram presas e executadas, ou eram presas para sempre, ou eram presas e depois obrigadas a ir-se embora, e quase não acontecia com ninguém, sobretudo com alguém que se estivesse envolvido, assaltado um quartel e envolvido em ações armadas. Atenção, o assalto ao quartel foi muito violento, houve muitas mortes, não foi uma coisa tranquila, não é? Foi uma coisa tranquila, não foi assim uma brincadeira. Portanto, e agora temos aquilo que vai acontecer. E aquilo que vai acontecer depois na praga, quer dizer, Cuba, apesar de ser um regime corrupto e autoritário, era um país que para a América Latina podíamos considerar mais desenvolvido e mais rico. Portanto, tinha a menor taxa de mortalidade da América Latina, tinha os maiores graus de instrução, tinha, portanto, em termos de riqueza, era per capita, portanto, era o país mais rico de toda a América Latina. E estamos a falar de indicadores que nessa altura, 59, 60, eram melhores do que Portugal ou Espanha. Mas francamente melhores. Exportava carne, é preciso que ser vacas, não é? Que é uma coisa muito importante. Bem, e então vai haver rapidamente ao princípio não é claro, inclusivamente, o que é que Fidel é. Portanto, ele não começa por ser um marxista-leninista, nem um comunista, começa por ser sobretudo um nacionalista que se envolve, inclusivamente, em várias aventuras noutros países, na Colômbia, num dos países da América do Sul, depois é do México que ele parte, enfim, uma aventura, uma alma exaltada, digamos assim, mas ele, num desses momentos, cruza-se com um marxista assumido, que é Che Guevara, o argentino, médico argentino, e depois o seu irmão, que depois lhe viria a suceder, Raul Castro, também é alguém que, ainda no momento em que a Revolução está em andamento, já é assumidamente comunista. Mas não havia muitos outros revolucionários que não o eram, e aquilo parecia ser uma frente alargada que poderia dar coisas diferentes. Rapidamente essa ilusão vai desaparecer, e todos aqueles que, de uma forma ou outra, se vão opor à evolução para um regime de tipo soviético, com outras características, mas tipo soviético, vão ser eliminados, incluindo alguns dos heróis da Revolução. Alguns são eliminados diretamente, quando se demitem. É o caso de um dos comandantes, que é governador depois de uma região de Cuba, e que diz que, quando começa a perceber que a direção em que ele vai
vai falar com o Fidel e diz: não pode ser, não podemos ir por aqui e tal, não podemos ir por aqui. Ele diz que você tem que continuar, você é um esteio da revolução. E passado mais uns tempos ele diz: acabou, eu demito-me mesmo. E no momento em que ele diz a Fidel: demito-me mesmo, preso. E ficou preso 20 anos. Portanto, a outra figura que, enfim, sobre a qual há muito mistério é Camilo Cienfuegos, que era, digamos, um dos outros rostos mais populares. Portanto, não era só Fidel que era, entre aqueles barbudos quem se destacava era Fidel, Che e Camilo Cienfuegos, e Camilo Cienfuegos morre num desastre de aviação que nunca foi bem explicado como é que aconteceu e as suas circunstâncias. E, portanto, o próprio Che Guevara, passado pouco tempo, desaparece também, sim, vai para o mundo, e aí também, mais uma vez, há algum debate sobre o que aconteceu, se eram as ambições revolucionárias de Che Guevara, que queria fazer, se aquilo foi combinado, tudo combinado com Fidel ou não foi, a primeira aventura em África, enfim, há passagens também pela Argélia, mas sobretudo a aventura em África, no Congo, que é um desastre absoluto, e depois o desastre final na Bolívia, mas também havia aqui uma outra tensão, é que Che Guevara dava alguns sinais de que poderia estar mais próximo do comunismo chinês do que do comunismo soviético. Porque isto também estamos nas décadas de 60 e é a grande decisão do movimento comunista, parte-se em dois, soviéticos para um lado, chineses para o outro, e Raul Castro, pelo contrário, era pró-soviético e, sobretudo, Fidel percebe que precisa da União Soviética. E precisa por várias razões. Há o primeiro episódio dos mísseis, não vou agora entrar em detalhes, mas depois, sobretudo, por razões económicas. Porque tudo aquilo que Fidel vai fazer no sentido de fazer da ilha e de Cuba um país mais rico são desastres completos. Portanto, rapidamente a economia é nacionalizada, rapidamente todos os jornais e todos os órgãos de informação são ou nacionalizados ou ocupados, tudo isso acontece, e ele vai empenhar-se pessoalmente em duas grandes campanhas. Quando digo empenhar-se pessoalmente, Fidel era alguém que, logo no ano de 59, quando ele não é logo primeiro-ministro, depois torna-se primeiro-ministro, mas ele quer estar em tudo e mandar em tudo. Ele chega a ser presidente de 16 institutos diferentes. Portanto, presidente a dirigir aquilo porque quer ser ele ele tinha digamos, a ambição ou a ilusão de que sabia de tudo. E então, uma das suas primeiras campanhas é ele quer dar leite a todas as crianças, o que é uma coisa que poderemos considerar, enfim, uma boa ideia. Antes as crianças serem todas intolerantes à lactose. Sim, cara. E então é preciso que faz uma daquelas coisas que é típica utopia comunista, porque aconteceu coisas parecidas na União Soviética, que é: nós vamos melhorar as vacas, vamos fazer super vacas. E há inclusive uma vaca que produz muito leite, que começa a aparecer nos jornais todos os dias, como é que está a vaca para aqui, como é que está a vaca para lá, até que a vaca morre, não é? As vacas não têm. Até que a vaca morre. E tudo aquilo é um desastre. E no fim do dia a produção de leite acaba por cair, e a forma de eludir este fracasso é construir uma fábrica de gelados. Uma grande fábrica de gelados. Mas os gelados depois eram vendidos metade vazios. Portanto, ocos por dentro. Portanto, o outro grande fracasso é, digamos, aquilo que era a grande produção de Cuba, que era o açúcar, cana-de-açúcar. E então vamos fazer uma campanha para bater todos os recordes. O ano da maior produção de sempre. E o ano da maior produção de sempre começa logo com duas medidas muito curiosas. A primeira é: nós não temos feriados, portanto não há Natal. O Natal só seria recuperado em 97, portanto só seria recuperado praticamente 40 anos depois. Portanto, celebrava o Natal em Cuba. Não há Natal, portanto temos de estar aqui todos a trabalhar, temos que ir todos para o campo. Então e o Fidel naturalmente deu o exemplo, katana na mão a cortar as canas de açúcar, foi tudo para o campo. E outra coisa muito cara, portanto, era o ano da maior produção, mas para isso ser viável o ano tinha 18 meses. Também uma daquelas coisas que é possível fazer, enfim, lembra-nos da Revolução Francesa e a numeração dos dias e dos anos. Portanto, é preciso mudar tudo. E o objetivo foi um fracasso. Mais um fracasso, não se chegou a alcançar aquilo que se queria, e rapidamente se percebeu que portanto, tudo aquilo que era uma economia sustentada
uma população muito empreendedora, mas também em investimento estrangeiro, com a expulsão dessa gente, começou a ruir, começou a vir por ali abaixo e rapidamente aquilo ficou a ficar dependente da União Soviética. Portanto, ao mesmo tempo que isto acontecia, os primeiros anos têm ainda uma outra característica que é muito estranho que a nossa esquerda, mas isso não é muito estranho, não, diremos que é quase uma característica habitual, não ligo nenhuma, é que a revolução era de homens fortes e viris. E, portanto, se fosse homossexual, era-se preso e, no limite, morto. Sim, há um livro maravilhoso. Há um livro maravilhoso que é Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas, que é um livro, enfim, está traduzido em português, não sei se está escutado ou não, mas que eu recomendo vivamente a leitura. Ele era homossexual, começou por ser, como acontece com imensa gente, há imensas histórias de pessoas que começam apoiantes da Revolução e rapidamente se desiludem, se afastam e se tornam críticos. E depois ou fogem ou só ficam presos, é o padrão. Mas ao mesmo tempo que isto acontece, o regime foi sempre capaz de encontrar fórmulas fórmulas que são terríveis, mas ao mesmo tempo criam uma imagem um bocadinho ao contrário. Por exemplo, como é que, quer dizer, não havia Stasi, não havia KGB. Quase havia, mas não tinha as características de uma Stasi ou de KGB. Porque aquilo que Castro imaginou e concretizou foi uma coisa que depois é muito pior, que eram os chamados Comitês de Defesa da Revolução. O que é que eram os Comitês de Defesa da Revolução? Em todas as ruas, em todos os blocos de apartamentos, tinha que haver um Comitê de Defesa da Revolução. E eram as pessoas que, no fundo, eram pequenos fideis. E eram assim que elas assumiam e era assim que se pedia que fossem. Mas isto fazia com que se tivesse medo de falar dentro de casa. Porque o vizinho do lado podia fazer parte do comitê, ou se não fazia parte do comitê, falava ao comitê. E isto sempre em nome da Revolução vale tudo. Portanto, é a ideia de que o fim é glorioso, os meios não contam. E, portanto, temos um regime opressivo, mas como, entretanto, dançava-se nas ruas, aquilo era alegre, era crioulo, fazia bom tempo, não havia aquele ambiente pesado de São Petersburgo ou de Moscovo, ficava-se com a ideia que tudo era feliz e alegre, e, entretanto, sempre houve ali uns escritores que continuavam a escrever, depois de repente fugiam, uns músicos que continuavam a fazer umas coisas, depois também de repente desapareciam, e tudo isto foi acontecendo sempre, até que chega o fim. Gorbachev, Fidel fica logo desconfiado, assim como o nosso cunhal, não é? Fidel fica logo desconfiado, quando Gorbachev cai e de repente Cuba fica literalmente pendurada no ar. Portanto, não tem, e entra, e ele inventa uma coisa que é o período especial, um período de uma austeridade total, porque não há nada. É um período parecido com o que estão a viver hoje. Não sei se hoje é o que está a viver atualmente, porque atualmente aconteceu uma coisa parecida, que foi a queda da Venezuela, do Maduro na Venezuela. Ali foi a queda da União Soviética e, portanto, deixar de comprar a preços de favor o açúcar e vender a preços de favor o petróleo. Eu estive em Cuba no final deste período especial, numa altura em que já estava um bocadinho a abrir, portanto já tinha lá ido João Paulo II foi lá no final de 98, eu estive lá no princípio de 99, ainda havia restos, percebia-se nas ruas restos da passagem de João Paulo II. Repara, o Natal tinha voltado 2 anos antes, precisamente na preparação para a ida de João Paulo II, mas houve sítios em que encontrei presépios montados, porque eu estive lá em janeiro. Presépios montados, que era uma coisa que durante décadas não tinha existido. Mas não havia transportes. Havia uma segregação nas estradas, eu aluguei um carro, nas estradas havia 3 tipos de automóveis. Havia os automóveis do Estado, havia os automóveis dos turistas, que era o meu caso, e havia os automóveis dos cubanos, que eram aqueles Chevrolets dos anos 50, atados com cordéis, que continuavam a circular. O que é que acontecia a esses automóveis? Cada vez que saíam de uma cidade para ir para outra, estavam uns polícias à porta das cidades, lá à porta, quer dizer, nas saídas, que mandavam parar e que metiam lá dentro toda a gente que estivesse ali à espera para ir para o próximo transporte. Porquê? Porque não havia transportes públicos, tinham colapsado. Eram os amarelos, porque eles estavam vestidos de amarelo. Portanto,
E isto quer dizer, eu diria, isto na altura que eu lá tive nem sequer foi aquilo que mais me chocou. O que me chocou mais foi a percepção de que na altura, enfim, admito que nesta altura já não houvesse tanta presença dos comitês de defesa da Revolução. Aliás, eu não estive hospedado na Havana Antiga, nas zonas dessas, mas havia outra coisa, que era a presença de vigilância e de polícia. E eu cruzei-me algumas vezes com eles, e foi sempre algo... tenho memória do que era a vigilância antes do 25 de Abril, a vigilância dos PIDs, não é? Dos bufos, e ali houve uma altura que eu estava em Havana, numa festa de rua, uma coisa crioula, nitidamente crioula, e há uma pessoa vestida de negro, com ar ceboso, que vem dizer, percebe que eu não sou, que eu e a minha mulher não éramos cubanos, e vem meter uma conversa surreal, desagradabilíssima. Tive dificuldade em sacudi-lo, mas fiquei com aquela ideia de nós, onde quer que vamos, que não seja exatamente, tínhamos sempre alguém a vigiar-nos. E ao mesmo tempo, e isto era uma das coisas interessantes, havia sempre esquemas, não é? Sempre esquemas para comprar gasolina fora das bombas de gasolina, para comprar, além de ser uma sociedade dual, não é? Havia na altura, e creio que ainda hoje é a mesma realidade, as lojas onde se usavam os pesos cubanos. Aquela imagem que nós temos da União Soviética de lojas prateleiras vazias foi o que eu vi. E hoje, porventura, ainda é pior. E depois havia umas lojas cheias de tudo, mas aí só se pagava, só se tivesses dólares. E havia zonas com cancelas onde não se podia passar. Eu fui a Varadero só para ver como é que era, não fiquei em Varadero. Varadero foi a primeira zona que foi aberta ao turismo internacional, e à entrada de Varadero havia uma espécie de fronteira, porque aquilo não era para cubanos, era mesmo só para estrangeiros. Hoje, os dados mais recentes são que eles fizeram um discurso do Carmel a dizer que vão adotar uma economia de mercado. Vamos ver o que é que resulta, porque outra das coisas que é uma habilidade do Fidel foi que ele não fez como, da mesma forma que criou este sistema de vigilância, que na prática é mais opressivo, mas dá a ideia que não é, porque no fundo são as pessoas, é o povo que está a defender o seu líder. Ele também não fez aquilo que muitos países do leste faziam e que a China ainda faz hoje, que é os dissidentes são presos, ficam aqui presos e depois há campanhas internacionais e é preciso libertá-los. Não. Ele deixa, quem se quer ir, de vez em quando, deixa as pessoas irem embora. Isso não foi logo assim desde o princípio, mas sobretudo depois de um grande êxito em Maribel, saíram 120 mil cubanos. Ele percebeu que tinha ali um grande negócio, porque não ficava com o ónus de prender os dissidentes, os descontentes iam-se embora, passavam para o outro lado do estreito, iam para Miami, e em Miami passavam a mandar dinheiro. Portanto, ele ganhava em 2 carrinhos, não tinha polémica em casa, e depois a avózinha que tinha ficado, o primo que tinha ficado, começava a receber dólares, e por via disso tinha uma espécie de suplemento de financiamento à economia. Portanto, isto é... Quer dizer, podíamos continuar por aqui, muitos outros episódios de Fidel, mas aquilo que é muito, voltando à tua pergunta, é como é que tanta gente resiste a perceber que estas coisas foram assim. Porque, de facto, é um imaginário. Eu lembro-me que uma vez que estava, já não sei a propósito de quê, ia escrever um texto sobre Che Guevara, contando as coisas que depois souberam de Che Guevara, os pelotões de fuzilamento, o papel que ele teve no banco, ele foi presidente do Banco de Cuba, Banco Nacional de Cuba, e aquilo foi uma catástrofe absoluta. E uma das pessoas com que eu trabalhava na altura, e que tinha aquela imagem mitológica do Che Guevara, não creio que tivesse t-shirts com aquela imagem crística da fotografia do Alberto Korda, mas tinha, e ela disse, não me vás estragar uma das poucos mitos que me restam. Eu disse, tem que ser, a verdade tem que ser conhecida. Mas isto, as pessoas às vezes preferem viver nas ilusões, porque apesar de tudo é mais confortável do que olhar para a realidade. E isso aconteceu, porque nós sabemos que isso aconteceu muito durante décadas com o mundo soviético. Quer dizer, nós ainda há poucos anos tivemos, enfim, aqui é sobretudo gente do Partido Comunista. Uns que não sabiam dizer se a Coreia do Norte era ou não uma democracia.
E uma figura que depois até ocupou lugares públicos em Portugal, a dizer que não, quando lhe perguntaram sobre o Gulag, ela disse que não tinha conhecimento, não sabia o suficiente. Quer dizer, meu Deus, quer dizer, desde os primeiros Gulags são ainda antes da década de 20, ainda são do tempo de Lenin. Como é que é possível ter ignorado voluntariamente tudo isto? Porque havia de facto essa vontade de acreditar numa mitologia qualquer em nome de um futuro radioso que da prática nunca chegou e só criou pesadelos presentes. O futuro radioso só criou pesadelos presentes e isto repetiu-se e agora está a repetir-se. Enfim, a Venezuela foi o que foi e agora é a Nicarágua. A Nicarágua, em Manágua, foi inaugurada agora uma grande estátua de 20 metros de altura do Fidel Castro para celebrar o centenário. Não sei se terá havido mais algum sítio do mundo que tenha feito isso. Mas a Nicarágua tem como título hoje na sua página online, se bem que entre aspas, apesar de tudo, que Fidel um homem perfeitamente humano. Pois, porque é uma coisa dita por um senhor chamado Inácio Romani. Sim, mas de qualquer forma. Isto é, quer dizer, que é o regime da Nicarágua é neste momento a ditadura mais brutal da América Latina e é o poder de um casal. Faz lembrar a Roménia do Ceausescu, do casal Ceausescu. A mistura, que ainda torna com a santeria, a bruxaria, a mistura. Portanto, é uma coisa inacreditável. E é o país que ergue uma estátua gigantesca ao Fidel Castro. Eu acho que as pessoas, enfim, o Paulo Raimundo não podemos esperar algo de diferente, mas ainda há mais gente que, mesmo não sendo assim, na primeira oportunidade é capaz de vestir uma camisola com a cara, não direi do Fidel Castro, porque não é tão fotogénico, não foi, apesar de ter fotografias icónicas, não são tão fotogénicas do que aquela fotografia do Che Guevara. Mas o significado, no fundo, é o mesmo.